Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, daquele tipo que pode sumir do ar a qualquer momento. Então já recomendo que você assiste, guarde pra você, se tiver canal pode repostar, não precisa nem dar crédito, simplesmente passa a informação adiante. Eu recebi esse vídeo do nosso irmão Alan, desde já fica um agradecimento a ele, do canal SOS Oficina. Já disse a você, né, que quer entender um pouco de manutenção e dá uma força a um amigo nosso, parceirão aqui, se inscreve lá no canal dele, SOS Oficina, tá certo? Ele mandou aqui uma entrevista de uma pessoa muito lúcida, eu não sei quem é o cara, não sei qual é o podcast, por isso é que eu não posso aqui fazer a propaganda merecida, né? Mas peço que você que souber quem é a pessoa, em qual podcast o cara deu essa entrevista, que você coloque aí, porque eu vou fixar o comentário. Como eu digo, isso aqui é uma grande comunidade, família, eu não sou o cara que sei de tudo, muito pelo contrário, é a nossa união, a nossa troca de ideia que faz o conteúdo ser como ele é. É só isso, nada mais que isso, né? Todos estamos aqui aprendendo todos os dias. A gente vai ver aqui uma pessoa falando coisas que concordo 100%, né? E venho passando isso durante os vídeos, nesses 9 anos de história. E um ponto bem crucial, que você vai ouvir ele mesmo falando, e que os donos do mundo aprenderam, que foi naquela treta do Vietnã. Ali era uma treta fácil. Os caras pensavam que iam chegar lá, iam dominar, e ia ser feito da forma que eles queriam. Só que aquela operação, aquela estratégia deles, foi frustrada, foi a maior derrota vergonhosa. E o motivo disso foi um só: população com capacidade de se defender. Os soldados se depararam com situações inusitadas. De repente eles chegavam perto de um velhinho, achando que era um velhinho indefeso, e tomavam um balaço desse velhinho. Tomavam um balaço de uma mulher, tomavam um balaço de uma criança. Os caras se enfiavam por debaixo da terra, apareciam em túneis, estavam em cima deles. E eles foram vergonhosamente derrotados. É um fato. E aquela foi a maior lição que eles aprenderam, que para a dominação global, e eu não falo do país em si, o país estava sendo usado naquele momento. Eles aprenderam que para a dominação global, para implementar um governo único e mundial, é preciso que o mundo todo esteja incapaz de se defender, seja fraco, cada cidadão em cada nação. As bandeiras, inclusive, precisam ser apenas símbolos, nada mais do que isso. A representação de uma nação, de seus costumes, não. Tudo isso tem que ser universal para que haja, de fato, uma governança mundial. Então você sabe que aqui no Brasil praticamente foi abolido o direito de você se defender, não importa se você é um cidadão exemplar, se você provar a necessidade, não interessa isso. Praticamente, depois que o poderoso chefão que está aí no poder ordenou, ninguém mais pode se defender no Brasil. A desculpa é aquela de sempre, não, para tirar mais armas dos criminosos, como se criminoso comprasse arma legalizada. É um absurdo, chega a ser ofensivo à nossa inteligência, né? Você ouvir um argumento desse, não, é para tirar as armas dos criminosos. Nenhum criminoso compra arma legalizada, né? Todo mundo sabe disso. Mas enfim, eu quero que você preste o máximo de atenção, porque você vai ouvir muitas verdades nesses próximos minutos agora que se segue com a entrevista. Em seguida a gente volta para finalizar. Vamos lá. Feito para tirar arma de bandido. Certo. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que ele também não foi feito para combater o homicídio eventual. Então resta para a gente entender para que serve o Estatuto de Desarmamento. E a partir de agora isso pode ser um divisor de águas na sua vida, como foi na minha. Porque a partir do momento que você entendeu o que eu vou te falar agora, você não dorme mais tranquilo. Não só na minha, mas de muitas pessoas. Todo mundo que está ouvindo. Todo mundo que está assistindo a gente, né? Então o que acontece, cara? Se você estudar a história, você vai ver que desde a época da Bíblia, toda vez que um povo ia ser escravizado, ele era desarmado. Todas as ditaduras, o último arrasto, a última coisa que fizeram, o último degrau para implantar uma ditadura terrível foi o desarmamento. Todas. Na Alemanha nazista, Rússia, China, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela aqui perto. Interessante que o mesmo modus operandi da Venezuela é o do Brasil. Quem fez o desarmamento na Venezuela foi uma ONG brasileira, Viva Rio. Agora, a Argentina, percebo que é a mesma estética na Argentina, o estádio de futebol com armas e o imã gigante pegando armas. E aí você começa a entender que o Estatuto de Desarmamento realmente não foi feito para desarmar o bandido, foi feito para transformar você em escravo. Você desarma a população antes de escravizar ela. Porque a hora que seu filho tiver que comer resto de cachorro morto na rua, você não vai se contentar em não reagir. Porque a indignação que você vai ter vai ser tanta que isso vai te consumir por dentro.
Então, a primeira função declarada do desarmamento é, sim, criar uma nação de escravos. É deixar a população vulnerável a um ditador. Tanto é que o Brasil hoje é um país desarmado, muito desarmado, terrivelmente desarmado. Tanto é que o governador do estado mais rico do Brasil destruiu o estado e ninguém pode fazer nada. Ninguém reage, ninguém faz nada. Ah, mas a arma ia mudar alguma coisa? Ia. E você vai entender, porque eu não estou falando de revolta armada. Existe um impacto da arma que muda a percepção da pessoa. Mas esse não é o tema agora. O tema é você entender que o Brasil foi desarmado para que pudesse ter se transformado em escravo. E a situação só não está pior por causa do referendo de 2005. E só esse ponto já deveria ser o suficiente para você não ficar mais tranquilo. Mas a situação é ainda mais grave, é ainda pior. Porque quando algo é feito para destruir uma nação, ele tem que ser muito bem elaborado. Sim. Então não é simplesmente para nos preparar para um ataque do inimigo interno. Se você olhar todas as campanhas de desarmamento que o Brasil passou, desde a criação do SINARM em 97 até a criação do Estatuto de Armamento em 2003, até a campanha do referendo em 2005 e hoje com essas ONGs desarmamentistas, o que tem em comum? Capital internacional. Desde a década de 60 existe um movimento na ONU orquestrado para desarmar as nações, não é só o Brasil não. Tanto que na frente do prédio da ONU, o que tem lá? Um revólver com uma mão na ponta. Porque eles são pró-desarmamento. Agora a questão é entender, por que eles são desarmamentistas? Qual é a intenção de desarmar? É a paz mundial? Eu aprendi muito cedo que quem quer a paz mundial é só a Miss Universo. Que o que você quer? Eu quero uma casa para minha mãe, as crianças felizes e a paz mundial. Então o que a ONU quer? A ONU quer ter a tranquilidade de poder fazer as interferências políticas que ela faz através das missões de paz. E eu posso te dizer com muitas aspas, quando você fala de missões de paz, porque tem um monte de ditadura acontecendo, de movimento despótico acontecendo, e a ONU simplesmente não está nem aí, só que eles querem fazer as suas intervenções políticas. E aí o que acontece? Se eu te desse agora um capacete azul, Certo. e você fosse comandar uma missão de paz, você não ia levar nem flores nem livros. Não. Você ia levar um 556 e alguns blindados. Alguma coisa para se proteger, né? Você ia preferir pacificar São Paulo ou Texas? Bom, essa é uma questão que eu falo para você. Aí você pega muita gente de calça curta nessa questão. Você né? entendeu? Entendi. Meu amigo, no Texas, atrás de cada moita, cada árvore, cada barranco, tem um redneck, um caipira, que atira de R-15 desde os seus 5 anos de idade, com a arma que ele ganhou para matar esquilo. Já cresceu com aquilo. Os clubes de caça americanos têm um contingente maior do que qualquer exército do mundo. Eu pergunto, quem que vai entrar lá? Por que a Alemanha não entrou na Suíça? Por que o Vietnã, a guerra não acabou nunca? Porque os caras saíram do buraco, cara. Cada homem é um soldado. Nos Estados Unidos, cada homem é um soldado. E aqui no Brasil, não. E um país continental como o Brasil não tem como defender seu território só com a força oficial. Porque é muito grande. E aí você desarma essa população. E sabe qual que é o resultado prático disso? O resultado prático disso é o Macron falando que nossa casa pega fogo, se referindo à nossa casa e não a dele. Sim. Enquanto ele destrói a Amazônia lá na Guiana, desmatando e garimpando, ele está de olho na nossa aqui. Com certeza. O Biden fala que alguma coisa tem que ser feita em relação à Amazônia. O que tem que ser feito? Eles querem tomar isso aqui da gente. E não é para proteger as girafas que tem na Amazônia, não. Nem os elefantes e os ursos polares que lá habitam. Eles querem os minérios, lá tem muito ouro, terras raras, riqueza Tem biológica. interesse por trás disso, né? Muito simples. E aí o negócio é o seguinte, você começa a entender que realmente o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar o bandido, foi feito para deixar você vulnerável a um inimigo interno e um inimigo externo. E isso é muito grave. Sim. É exatamente isso, meus irmãos. O cara disse tudo. Em 5 minutos esse cara falou tudo. Resumiu muito bem. Eu, desde pequeno, vocês sabem que eu moro aqui no Nordeste, né? E quando eu me lembro do meu tempo de infância, bem pequeno mesmo, eu lembro como as coisas eram diferentes. As pessoas tinham o direito de andarem com sua defesa, a proteção da sua família na cintura. E eu me lembro, inclusive, da forma respeitosa que os policiais, quando precisavam falar com o cidadão, como eles chegavam. Bom dia, senhores. Olha, a gente precisa aqui que vocês colaborem com o nosso trabalho. E a população toda de bem colaborava e, se pudesse, até ajudava os policiais. Era sempre assim que rolava as coisas. Era altamente respeitoso, diferente de agora.
Agora o cidadão não tem direito à defesa. Ele é esculachado muitas vezes, porque sempre tem um mau profissional em todas as áreas, não é só policial, tem em todas as áreas. Então o cara chega, esculacha com o cidadão. Teve um elemento aqui da cidade mesmo, que ele já chegou chutando o rapaz, toma um soco na boca e depois ele e o outro policial lixam o rapaz. Eu nem vou colocar aqui porque o YouTube vai censurar porque é muito violento. Eu digo pra vocês, esse mau profissional não teria feito isso se soubesse que todos os outros homens que estavam ali têm o direito à defesa. Então não é a questão de usar, Davi. Então você está dizendo que é pra usar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo com todas as palavras, porque aqui eu não escondo o que eu penso, que se o cara sabe que você tem o direito à sua defesa e ela tá aí na sua cinturinha, legalizada, bonitinha, ele vai tratar você com mais respeito. Isso eu garanto a você. Essa história de chegar 2 indivíduos, 3 indivíduos e fazer de palhaço 10, 20 homens acaba na hora. Você não tenha dúvida disso. Seja má profissional, seja bandido, seja quem for. Cada cidadão de bem que ganha o direito à defesa, ele é mais um agente de segurança. Segurança contra tudo, literalmente. Então é por isso que eles não querem. A farsa do Estatuto de Desarmamento é comprovada com cada crime que acontece no país. O Brasil, ele tem números de país, anote bem esse dado, ele tem números de país que vivem em treta. Nós temos uma verdadeira treta civil, a palavra é outra. Começa com G, termina com Rá, você sabe o que é. Eu tenho que falar com códigos, como um idiota. Você sabe que as regras hoje é assim. Mas o fato é que nós temos números de país que vivem em treta, às vezes superamos isso. Então existe uma treta civil no país, mesmo com o Estatuto do Desarmamento, e isso é óbvio, é matemática pura. O bandido não compra R15 em um clube de tiro. Ele não compra ali. Ele não compra em sites online, como tem aí, né, de diversas marcas. Ele não vai lá e faz o pedido. Olha, eu quero aqui, ó. Esses calibres nem são, pra você ter ideia, nem são autorizados. Então é uma canalice você dizer que a arma que está na mão do bandido, ela vem legal. Nunca veio. Nunca veio. Sempre tem um trouxa em todas as áreas, né? Que acaba conseguindo, mas que logo se ferra também. Logo a justiça cai em cima dele. Agora a questão é que essas autoridades que estão aí, esses chefões que estão aí hoje, não estão pensando nem um pouquinho no bem da população. Muito pelo contrário. É uma etapa global e que eles são serviçais e adeptos da mesma ideia de um controle global em todas as nações. E para isso é óbvio que você precisa dessas nações enfraquecidas, amedrontadas, para que assim seja mais fácil. Esse é o ponto. Então, meus irmãos, não sei se você concorda comigo, se não concordar também, a sua opinião aqui será sempre respeitada, você sabe disso, né? Então peço a você que comente, peço a você que compartilhe, passe para mais pessoas, principalmente se você concorda. Tá certo, meus irmãos? É isso. Que Deus proteja cada um de vocês. Eu tenho esperança não em políticos, mas eu tenho esperança que um dia a população pode entender, né? Principalmente quando for sendo cada vez mais pressionada contra a parede, comece a entender como as coisas realmente funcionam, como é a verdadeira ordem desse mundo. Lembrando que a gente serve a um Deus muito maior do que qualquer sistema que possa existir. E aquele que é eterno, não essas coisas passageiras aqui do mundo. Por maior que seja, são temporárias. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!